Que bom que vocês voltaram. Se você tem acompanhado os últimos vídeos, no último vídeo eu falei sobre alguns outros pontos que a gente poderia usar para fazer amigurumi também. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que a gente vai trabalhar em carreiras de ida e volta, tá? Depois do crochê circular, que foi aquele que eu ensinei lá no início, a gente vai trabalhar no crochê com carreiras de ida e volta, tá? Esse tipo de trabalho, ele também é bem utilizado em crochê, tá? Depois desse vídeo aqui que eu tô fazendo agora, eu vou fazer um outro vídeo sobre troca de cores, tá? A gente vai aprender como que a gente troca as cores do fio de forma que não fique tão perceptível assim no trabalho. E no vídeo seguinte, a gente já vai começar a colocar tudo isso que a gente tá aprendendo em prática. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui com o meu fiozinho normal, tá? Eu vou fazer aqui um anel mágico, perdão, um nó corrediço. Vou começar aqui com o nó corrediço, tá? Eu vou fazer aqui 11 correntes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Tá, eu vou começar com 11 correntes, porque a primeira corrente ela não vai contar, a gente não vai conseguir colocar nenhum ponto aqui. E eu vou trabalhar em cima dessas outras 10 correntinhas aqui, tá? Então, eu vou começar aqui fazendo pontos baixos, como a gente já tinha visto no vídeo anterior. Então, aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aqui eu fiz meus 10 pontos baixos, tá? Como eu tinha mencionado nos vídeos anteriores, todos os pontos que a gente fizer, eles vão formar esse Vzinho aqui em cima, tá? Que são as alças. Para eu ir para a carreira de cima, digo, para a próxima carreira, eu vou fazer aqui uma corrente e eu vou virar a minha peça pro outro lado. E eu vou começar a tecer desse lado para esse lado, tá? Eu vou inserir a minha agulha aqui por baixo das duas alcinhas do meu ponto baixo. Então, eu fiz aqui a corrente, que é essa alcinha aqui, e eu vou inserir a minha agulha aqui nas duas alcinhas do último ponto baixo que a gente fez na carreira anterior. Ó, então, passei a minha agulha por baixo das duas alças. Eu vou lá buscar o fio do novelo e faço um ponto baixo. Olhando assim de trás, aonde a gente tem esses buraquinhos, é onde a gente vai inserir a agulha. Então, faço aqui mais um ponto baixo. Outro ponto baixo. E vou fazer aqui alguns pontos baixos até chegar no final dessa carreira. Esse último ponto aqui, normalmente ele é um pouquinho mais difícil de pegar, justamente porque ele se confunde um pouco aqui com a corrente que a gente deixou para dar a altura do ponto. Então, aqui eu vou dar uma puxadinha para melhorar a aparência da peça. E aqui eu tenho duas carreiras de pontos baixos de ida e volta. Deixa a câmera focou. Tá? Então, se eu quisesse fazer mais uma carreira, eu subiria mais uma corrente, viro a peça e eu vou tecendo os pontos aqui nesses buraquinhos. Eu vou dar um outro exemplo, fazendo agora em ponto alto. Para essa terceira carreira, eu vou fazer aqui duas correntes, tá? Para dar a altura do ponto alto. Vou virar o trabalho. E vou trabalhar do mesmo jeito que eu trabalhei com os pontos baixos. E aqui forma o Vzinho de novo. Então, quando a gente virar a peça, eu vou inserir a minha agulha nesse mesmo buraquinho. Então, não muda nada. Nem pro ponto baixo, pro meio ponto alto. Todos eles funcionam dessa mesma forma. E para que a gente usa esse tipo de crochê? Existe um tipo de amigurumi que a gente chama de ragdoll. Que eles são feitos assim, são feitos dois painéis, né, que a gente chama em inglês, né, de painel. São duas peças, você vai fazer uma peça na frente e uma peça
para as costas. E aí a gente costura ou une com crochê mesmo essas duas peças formando o amigurumi. Normalmente eles são achatados, tá? Como se fosse uma almofadinha, tipo a almofadinha de sofá que tem na sala aí da mamãe, da vovó. Particularmente esse tipo de amigurumi ele não é tão popular, justamente porque ele é meio achatadinho, então as pessoas não veem nele assim muita estética. Um dos meus primeiros amigurumis foi feito nessa técnica e eu ainda tenho ele, né? Na verdade é um dos poucos amigurumis que eu tenho ainda, dos primeiros que eu fiz, e ele é muito fofinho. Foi uma lontrinha, eu não vou encontrar ela agora, porque eu nem pensei em pegar ele para mostrar aqui no vídeo. Mas então a gente vai fazendo assim as carreiras de ida e volta, subindo quantas correntes mandarem na receita e fazendo ponto baixo sempre aqui nessas alcinhas, tá? Por vezes vocês vão precisar fazer aumentos e diminuições nas peças nas peças de ida e volta. Então, como que a gente faz? Eu vou fazer aqui uma corrente e vou fazer pontos baixos na próxima carreira. Para fazer um aumento é um pouquinho mais fácil. A gente simplesmente usa a mesma teoria da peça circular e a gente faz 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, aqui, o meu primeiro ponto de base é esse aqui, tá? Se você tiver alguma dúvida, olha aqui nas alças da carreira anterior. Aqui tem a alça da agulha, a minha corrente de altura e esse aqui vai ser meu primeiro ponto de base, correto? Então aqui no primeiro ponto eu vou fazer 2 pontos, um ponto, e eu vou inserir a agulha aqui no mesmo lugar, 2 pontos no mesmo ponto de base. Então quando pedir um aumento, é isso aqui que a gente deve fazer. Agora, como que a gente vai fazer as diminuições? A diminuição, ela vai ser um pouquinho diferente daquela que a gente fez na peça circular. Eu vou mostrar aqui chegando no final. Eu não vou nem chegar no final, para ficar mais fácil de ver, como esse último ponto de base ele é um pouquinho mais difícil de enxergar, eu vou fazer aqui no meio mesmo. Tá? Então, para fazer a diminuição com ponto baixo, que é o que a gente normalmente usa para fazer esse tipo de amigurumi ragdoll, eu vou inserir a minha agulha no próximo ponto de base, passando pelas 2 alcinhas, eu laço o fio e trago ele para frente. Eu venho aqui no próximo ponto e eu faço a mesma coisa. Passo a agulha por baixo das 2 alças e laço o fio para trazer para frente. Entendeu? Aqui eu vou ter 3 alças na minha agulha. Então, eu vou laçar o fio e passar ele por dentro dessas 3 alças de uma vez só. Ele lembra muito o meio ponto alto, tá? Mas no meio ponto alto, tudo é feito no mesmo ponto de base. Aqui eu tô utilizando 2 pontos. Então, eu vou transformar 2 pontos de base num único ponto baixo. Certo? Então, esse ponto tá bem aqui. Você vê que quando a gente faz a diminuição, a peça ela já começa a tomar um formato, tá? Aqui também ela toma um outro formato. E essas são algumas estratégias pra gente modelar essa peça reta do jeito que a gente precisa para fazer o amigurumi. Tá? Então, no próximo vídeo eu vou mostrar como que a gente faz a troca de cor na peça circular. A mesma técnica vale aqui pro crochê de ida e volta. E depois a gente já vai colocar em prática essas outras técnicas que a gente vem aprendendo. Então, até o próximo vídeo.